Boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. É com muita honra e muito prazer que apresento o orador desta tarde. Pedro Miguel de Santana Lopes nasceu em Lisboa no ano de 1956. Político e advogado português, formou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Atualmente é o líder do partido político português Aliança. O mais recente cargo exercido foi o de provedor de Santa Casa da Misericórdia, o qual exerceu durante 6 anos, de 2011 a 2017. Antigo primeiro-ministro, autarca e deputado. Pedro Miguel de Santana Lopes foi primeiro-ministro do 16º Governo Constitucional de Portugal entre julho de 2004 e março de 2005. Desempenhou também funções de autarca, foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa de 2002 até 2004 e mais tarde de março a setembro no ano de 2005. No entanto, a experiência autárquica do próprio teve início na Figueira da Foz, exercendo a presidência desta autarquia entre 1998 e 2001. Numa fase prévia, foi eleito deputado europeu de 1987 a 1989, bem como foi deputado à Assembleia da República, estreando-se nas legislativas a 5 de outubro de 1980, na segunda legislatura, mas continuando nas terceiras, quarta, quinta, sexta, oitava e 10ª. Adicionalmente, a nível político nacional, desempenhou a função de Secretário de Estado da Cultura dos 11º e 12º Governo Constitucionais, de 1990 a 1994, e também a de Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do 10º Governo Constitucional, de 1985 a 1987. No seu percurso de docente universitário, começou por lecionar como assistente estagiário na Faculdade de Direito de Lisboa, de 1982 a 1983. Posteriormente, foi professor convidado no Departamento de Direito da Universidade de Lusíada de Lisboa, onde lecionou as disciplinas de Direito Internacional Público e Ciência Política. Regeu sistemas constitucionais comparados na Universidade Moderna. Adicionalmente, entre os anos 2006 a 2008, regeu a cadeira de Direito Constitucional II e Direito Internacional Público da Universidade Internacional, lecionando também na Universidade Lusófona. Concluiu em 1985 os seminários de mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa em Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Internacional Público. Enquanto advogado, dirigiu os serviços jurídicos do Grupo Expansão entre 1983 e 1985, tendo realizado os estágios de advocacia e sendo admitido em 1982 na Ordem dos Advogados Portugueses. Santana Lopes tem várias obras publicadas na área do Direito Constitucional, nomeadamente Sistemas de Governo Mistos ou Semipresidenciais. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro Miguel de Santana Lopes. Sr. Pedro Santana Lopes, enquanto se aproxima muito bem do microfone, que vai ser todo seu, queria só lembrar que a partir deste momento, aliás, a partir do momento em que a minha colega, a doutora Margarida Almeida Santos, começou a fazer a apresentação, que estamos em direto para todo o mundo, através do canal Económico TV. Estão aqui mais algumas televisões, eu não sei se estão ou não estão a fazer diretos, mas o canal do Jornal Económico transmite integralmente todas as intervenções aqui do nosso clube. Queria fazer esta referência para lembrar que é melhor, se disseram lá em casa que não vinham aqui, é melhor dizerem que afinal vieram mesmo e que estão cá. Sr. Pedro Santana Lopes, o microfone, como dizia, é todo seu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo amigo, Dr. Manuel Ramalho, outros membros dos órgãos sociais do International Club, senhores embaixadores, demais representantes do corpo diplomático, dirigentes de outras associações aqui presentes, ilustres convidados, entre os quais antigos amigos, amigas e amigos desta caminhada, já com tantos anos aqui referida, minhas senhoras, meus senhores, antes de mais gostava de dizer que não começa às 14, só para o tempo me ser atribuído ou descontado. Mas enfim,
é aqui uma brincadeira com o Dr. Manuel Ramalho, que é sempre impecável nas suas organizações, e eu vou, antes de mais, agradecer-lhe o convite que me fez reiteradamente, e quero dirigir-lhe uma palavra de saudação pela sua constante e permanente intervenção cívica, pela sua atenção àqueles que são os assuntos mais prementes da comunidade nacional, o modo como a todos nos procura desafiar para interagirmos uns com os outros e sairmos, por vezes, dos foros mais tradicionais onde nos costumamos mover e virmos dizer de nossa justiça nestas iniciativas com que há tantos anos distingue Portugal. Portugal vive, de facto, aquilo que me permite dizer ser uma... As horas são todas decisivas na vida de uma pátria. Mas as pátrias que já têm muitas horas e muitos séculos têm naturalmente no seu subconsciente a ideia de que, por muito grandes que sejam os problemas, eles um dia se hão de resolver. Já passámos por tantos sobressaltos na nossa história, já tivemos que enfrentar situações tão complicadas, já vencemos adversários tão poderosos, alguns bem próximos geograficamente, que temos naturalmente esta ideia de que, com o nosso engenho e arte, com uma certa maneira de ir deixando as coisas resolverem-se, as podemos também resolver, às vezes, com uma adição em doses não muito exageradas da nossa vontade. Só que, como se diz hoje em dia, o mundo é cada vez mais global. Tudo está cada vez mais interrelacionado. Aquelas que são as opções de cada Estado e cada comunidade são profundamente dependentes do que outros fazem noutras paragens do mundo, noutros territórios soberanos. Não são só as economias que são profundamente dependentes em Estados com capacidades mais limitadas pelos seus níveis de desenvolvimento, são também os sistemas políticos, são as capacidades ou as possibilidades de influenciar o mundo todo ele. Estou convencido que mesmo o secretário-geral da ONU, hoje em dia um português, o sente no seu dia-a-dia, todos os dias, 24 horas por dia, independentemente de maiores ou menores poderes que lhe estejam atribuídos. E esta hora é decisiva fundamentalmente porque, ou muito decisiva, o Sr. Presidente da República deu hoje nota pública de que marcou as eleições europeias para dia 25 de maio. Dentro dos 4 dias, como hoje salientava o embaixador Martins da Cruz, que está estabelecido pela União Europeia. Há países que votam durante a semana, outros que votam ao domingo. Portanto, a data teria que ser esta, digamos assim. Mas é exigível um decreto presidencial para formalizar essa convocatória no nosso país. E o que é que acontece? Nós sabemos o que se passa na União Europeia. A crise profunda que a União Europeia vive. Sabemos, nas suas várias componentes, política, económica, também social, nomeadamente com os movimentos das migrações, os dilemas imensos que se colocam a quem dirige este projeto fantástico que nasceu há décadas, no meio do século passado, e que começou a dar os seus passos com uma perspectiva algo funcionalista. Os seus passos, digo bem, ou seja, passo a passo, função a função, domínio a domínio de trabalho. A Comunidade do Carvão e do Aço, a Euratom, a Comunidade Económica Europeia, e depois fomos acrescentando mais áreas de convergência de trabalho conjunto na União Europeia. E, como é sabido, chegámos a um impasse. E a União Europeia hoje está colocada de modo mais acentuado, perante desafios que teve já há anos, nomeadamente no princípio deste século, e noutras ocasiões. Mas foi a década de 90 que talvez tenha marcado, com o Tratado de Maastricht de 92, aquilo que viria a acontecer nos anos seguintes à União Europeia. Em minha opinião, com a devida vénia, com o devido respeito, também era difícil. É difícil a qualquer um de nós prever tudo o que se vai passar. Mas houve uma concepção do destino da trajetória comum dos Estados que faziam parte e iriam fazer da União Europeia que se revelou complexa. Porquê? Porque, para além do Pacto de Estabilidade e Crescimento, havia outro pilar, que era o da coesão económica e social,
Mas no objetivo depois da construção, mais tarde assumida, da União Monetária, o que é que se exigiu a todos os países? Que chegassem todos à meta ao mesmo tempo, às metas, nomeadamente a percentagem do PIB em matéria de equilíbrio orçamental, de saldo orçamental, e do teto da dívida pública, dos 60% como limite máximo da dívida pública. E esta exigência colocada a todos os países, independentemente dos seus níveis de desenvolvimento, isto gerou as disparidades, as disfuncionalidades, as diferenças, as assimetrias, em muitos casos o aprofundar dos gaps, dos níveis de desenvolvimento entre as diferentes parcelas do território europeu. E a questão que se coloca ao nosso país perante estas eleições europeias é isto. Nós recebemos cerca de 130 mil milhões de euros ao longo destes 30 anos de fundos europeus para contribuírem para a coesão económica e social. E o que é que se verificou? Será que Portugal está na média europeia, 30 anos depois? Não está. Em PIB per capita continuamos a 76%, 77% da média europeia. Na produtividade, ainda um pouco mais longe da média europeia. Então, qual é a obrigação? Obrigação cá e obrigação em Bruxelas. É olharmos para esta situação, fazermos o balanço e perguntarmos porquê. Porquê é que a Europa Oriental, há razões que são facilmente escrutináveis, mas porquê é que crescem muitos países da Europa de Leste a 4% ao ano, como estão a fazer hoje em dia? E nós cá, e o nosso Primeiro-Ministro congratula-se com isso, crescemos a pouco mais do que 2%. E diz, até estamos a convergir com a média europeia, porque crescemos cerca de 1% mais. Não lembrando que a média europeia baixou, nomeadamente por causa da guerra das tarifas comerciais, que se refletiu nos níveis de crescimento em todo o mundo. E a questão é mesmo essa, convergir, chegar pelo menos à média europeia. E já não deveríamos ser tão pouco ambiciosos, devíamos olhar mesmo mais além. Mas o problema é que em Portugal passamos horas e horas e horas do dia, em todos os espaços de debate que existem, a falar de temas importantíssimos para a comunidade nacional, mas falamos muito pouco destes, que colocam mesmo a Portugal e à nossa sociedade uma questão simples, muito simples, mas que nunca mais é resolvida. Porque é que nós somos constantemente ultrapassados por outros Estados, por outros países, em níveis de crescimento, em níveis de desenvolvimento, em níveis de rendimento? Seremos piores? Teremos menos capacidade? Teremos direito até a resignar-nos a essa suposta fatalidade? Porque isto são factos, não é discurso político, são factos. E o que eu aqui estou a dizer, disse-o, por exemplo, no Congresso com o antigo chapéu que usei, para usar uma expressão do Dr. Manuel Ramalho, em Viseu, até numa disputa de liderança com o Dr. Durão Barroso e o Dr. Marcos Mendes, em que usei essa mesma figura e disse, não faz sentido aquilo que ficou consagrado em Maastricht e no pós-Maastricht, que se entreguem bicicletas com diferente capacidade, a ciclistas, neste caso do país, com diferentes níveis de capacidade, e se peça a todos os ciclistas para chegarem ao mesmo tempo à meta. Como logo em 93 me insurgi, era membro do governo e disse publicamente, não faz sentido esta revisão da PAC, da Política Agrícola Comum. Não faz sentido aquilo a que condenam a nossa frota pesqueira, por exemplo, ou abate sucessivo das unidades da nossa frota pesqueira, ou aposios irracionais, em alguns casos foram necessários, em relação aos nossos campos e à nossa produção agrícola. E, no entanto, como dizia alguém, um conhecido professor do técnico aqui há semanas, nós fomos distraindo com todas essas bem-aventuranças vindas da União Europeia e o que acontece é que a nossa economia, em termos de competitividade, não aguentou os desafios e a capacidade das outras economias com as quais tinha que se defrontar. E esta questão, mesmo que não queiramos pensar na comunidade toda ela, pensemos em nós, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos netos. Isto tem que ver com o nível de vida que eles vão ter nos próximos anos. E julgo que nenhum de nós ficará satisfeito por saber que os eslovenos, os eslovacos, os polacos, até os romenos, nos continuam a ultrapassar em nível de vida. Porque o que acontece em Portugal, para irmos agora de modo mais concreto, é que perante esta escola
dogmática, de subserviência perante certos ditames que nos obrigam a um exercício de equilíbrio orçamental visto só pelo lado da despesa e não pelo lado da receita, nós vamos continuamente atingindo metas, mas vamos continuamente também sacrificando serviços e bens essenciais para a generalidade dos cidadãos portugueses. E, ironicamente, uma ironia trágica, foi a frente esquerda, e é a frente esquerda, que, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, mas também na Segurança Social, com as certidões para os aposentados, na Justiça, responsabilidade já de há muitos anos e de muitos governos. Eu diria, tudo o que é serviço importante que as pessoas precisam, nomeadamente quando estão em situações de dificuldade, demora anos a responder. Há uma coisa em que o Estado é muito eficiente. Já sabemos qual é. A cobrar impostos. A nível central, a nível local, a bloquear carros pelas ruas das cidades, são de uma eficiência espantosa. Mas que país é este em que as pessoas não se revoltam quando precisam de uma intervenção aos seus olhos e lhes marcam para 2 anos depois, como acontece em várias parcelas do território nacional? Que país é este em que uma pessoa precisa de uma operação ao coração e marca para 1 ano depois, em várias parcelas do território nacional? E à conta de quê? Deste preconceito que o Serviço Nacional de Saúde é gratuito. E como é gratuito e é gerido, apesar do esforço dos gestores nessa base, e cada serviço que é prestado não tem lá, apesar de orientações já existiram há anos, à vista, a fatura, o custo de cada serviço que é prestado, a noção do custo. E como metade dos portugueses não paga IRS, há muitas pessoas que se convencem, metade das famílias, que de facto é grátis, mas não é grátis. Por ano está a custar 10 mil milhões de euros o Serviço Nacional de Saúde. A quem paga impostos. É o que custa. E podia-se dizer assim, custa, mas funciona. Custa, mas responde. Custa, mas as pessoas procuram os serviços de saúde e é imediatamente resolvido. Mas não. Cada vez está pior. Então, com a medida irracional das 35 horas, que só quem não percebe nada do assunto com a devida vénia ou está obnubilado por preconceitos ideológicos é que podia tomar, sei do que falo, dos meus 6 anos enquanto provedor da Santa Casa e da gestão de unidades de saúde muito importantes que lá desempenham o seu trabalho, mas o sistema está a arrebentar pelas costuras. E se fosse só nos sistemas sociais, mas não, nas missões de soberania. Sabemos o que acontece com a proteção civil, o que acontece com a segurança, o que acontece com muitas das responsabilidades do Estado que deviam ter outra capacidade de estar presente, mas não. O nível de impostos, a carga fiscal, mantém-se no geral, a níveis muito elevados, seja pela fiscalidade direta, seja pela fiscalidade indireta, e os serviços cada vez mais vão piorando. E pode-se dizer assim, então, mas pelo que se vai ouvindo, em estudos de opinião, em sondagens, enfim, as coisas estão para continuar. Não sei se sim ou se não. Não sei qual a margem de erro desses estudos de opinião. Mas a minha função, e nomeadamente a função do partido que lidero e que nasceu não para dizer a mesma coisa que os outros, não para ser igual a outros. E eu já disse que aquilo que estou a defender hoje em dia, a liderar esta força política, muito do principal das causas pelas quais me estou a bater, há anos que me bato por elas. Agora, a questão é, será que os portugueses querem prestar atenção à essencialidade da opção que se vai colocar, nomeadamente no dia 25 de maio? Eu vim aqui para falar também do Aliança, e não posso deixar de dizer, temos uma lista candidata, que é uma das razões pelas quais também a Aliança nasceu. É trazer pessoas de novo para a política. Eu estou cá há muitos anos nesta intervenção política. Mas também é muito difícil a um partido novo impor sem a notoriedade do seu líder ou de alguns dos seus dirigentes. Tenho noção disso. Mas a minha função não é liderar para ser candidato ou para exercer cargos. É liderar para me bater por causas e para trazer pessoas de novo para a intervenção política. Pessoas que tenham vida própria, vida profissional independente da política. E é isso que acontece com a nossa lista às europeias, com o Paulo Santos, que está ali, depois com a Maria João Moreira, do Porto, empresária, com o Bruno Ferreira Costa, 35 anos de doutorado em Ciência Política e professor universitário, com a Daniela Antão, também advogada e gestora. E, portanto, são pessoas, para só citar os primeiros casos, com esse percurso, com essa organização de vida que não as torna dependentes da vida política. Não estão na lista porque precisem
de exercer essas funções. O que é que neste momento se coloca a Portugal? As pessoas têm que escolher. Eu tenho dito mesmo para o Sr. Presidente da República que ele tem que se envolver nessas grandes causas, o crescimento económico. Todas as pessoas dizem, mas isso já se sabe. Pois, já se sabe, mas não é assumido como o grande desígnio nacional. Se crescêssemos o mesmo que vários Estados da Europa de Leste estão a crescer, os 4%, mais 2% do que crescemos atualmente, eram cerca de 4 mil milhões de euros mais. Permitia-nos resolver vários dos problemas que temos. Para além do que temos que fazer face, os 7 mil milhões de euros de encargos de juros da dívida que todos os anos temos que respeitar e temos que pagar. Isso é um ponto sagrado, o respeito pelos nossos compromissos. A noção do que é o papel dos mercados. A certeza de que não nos podemos desviar dessa rota de responsabilidade. Mas a responsabilidade não é inimiga da capacidade de saber, de ter ambição, de olhar para o mérito e de apelar às forças produtivas, criar um clima propício ao investimento. Não se chegar ao governo, como fez a Frente Esquerda, e aumentar o IRC e, com a derrama, elevá-lo para níveis superiores a 30%. Não são muitas as empresas portuguesas que pagam IRC, mas sejam muitas ou poucas. A questão é do investimento privado, nacional e estrangeiro. E o país não pode viver, a questão é esta, mais 4 anos, dominado por um governo socialista com apoio de comunistas e da extrema-esquerda. É porque o termo geringonça, eu sempre disse isto, é um carinho. E eu sempre me recusei a utilizar esse termo. Não é geringonça, é frente-esquerda. É a frente-esquerda porque Portugal é o único país europeu com um governo socialista apoiado por comunistas e pela extrema-esquerda, pelo Bloco de Esquerda. E vamos ver isto, porque o Dr. Manuel Ramalho deve estar quase a levantar-se a dar-me sinal do tempo. Eu, há dias, pus em cima da mesa uma hipótese de trabalho para o centro-direita em Portugal. Por uma razão simples, para as pessoas, as que não entenderam ainda, é natural não entendam, porque nós que estamos mais dedicados a estes assuntos, é que temos essa noção mais aprofundada. O PSD e o CDS tiveram, em 2015, elegeram 107 deputados. 107. Em coligação, portanto, beneficiando do método D'Hondt. Como sabem, para haver maioria na Assembleia são 116. Se não tivessem ido juntos em coligação, teriam eleito para aí 104, 103 deputados. Para os 116, e partindo do princípio que PSD e CDS tinham a mesma votação agora, ainda faltam 12 ou 13 deputados. Eu tenho fé, como dizia o outro, eu tenho fé de que a Aliança os consiga. Mas é uma luta difícil. Há uma certeza que eu tenho. Eu, enquanto líder da Aliança, prefiro que a Aliança vá sozinha a eleições. Às europeias vai sempre. E legislativas também, garanto-vos, e já cá estou há tanto tempo, já me conhecem todos um bocadinho, se há algo que eu adoro é fazer campanha. E normalmente conseguimos, mesmo quando perdemos, resultados melhores do que as sondagens, bem melhores. Agora, a questão aqui é Portugal. E às vezes, aprendi com um senhor há muitos anos, o que interessa a um partido pode não ser exatamente aquilo que interessa a um país. E para Portugal, eu considero essencial a frente-esquerda não continuar no poder. Porquê? Portugal precisa de investimento, precisa de confiança, de aumentar e melhorar o clima de paz social. Também, tragicamente, esta frente-esquerda degradou. E degradou porquê? Porque as pessoas estão no seu direito, criaram-nos tantas expectativas, passaram tantos anos tão mal, com a intervenção externa que eles provocaram, e agora disseram, isto acabou a austeridade, todos acharam que tinham direito, e têm, com certeza, pelas remunerações baixíssimas que oferem. Agora, quem governa tem que medir as palavras. Não pode dizer tudo só porque quer ir para o poder. Pelo contrário, não deve dizer quase nada. Deve dizer o essencial, para depois, na ação, poder cumprir aquilo que disse na eleição. É o básico, e para não desvirtuar a confiança das pessoas nos seus representantes. E, portanto, as pessoas, isso volto a sublinhar, é uma regra que tem que cada vez mais ser cumprida, a de as pessoas não se esquecerem daquilo que prometem aos seus concidadãos. E nós estamos, neste momento, colocados perante esta decisão. Como é que podemos fazer melhor para substituir a frente esquerda? Eu propus o seguinte, entre aspas,
vamos construir uma solução com base nos resultados das europeias. Portanto, não é medo nenhum da Aliança ir a eleições. Que eu já ouvi as aves canoras do regime, algumas do sistema, a dizer na televisão: eu proponho isto, com certeza está com dificuldades. Nenhumas dificuldades, com certeza. Todos têm. Para impor um projeto novo é muito mais fácil estar no bem bom. É muito difícil arrancar sozinho, não dizer nada a ninguém e vir-se construir depois com muita gente um projeto do zero. É difícil, é. Mas é fácil quando se acredita naquilo que se está a fazer. E nas convicções, nas causas pelas quais se faz. É muito mais fácil estar instalado numa casa muito bem apetrechada. Mas também devo dizer que dá muito mais satisfação, mesmo prazer, o sabermos que estamos a lutar por aquilo em que acreditamos em nome de Portugal, como certamente todos o fazemos. Agora, se a Aliança, o PSD e o CDS forem juntos às legislativas, em coligação pré-eleitoral, hoje em dia as sondagens a todos juntos, mesmo as menos boas, dão 34%, 35% juntos. Após 42%, 43% que dá a maioria absoluta, com o método D'Hondt, é ainda um salto considerável, mas é alcançável. Separados é muito difícil. Para a Aliança, já disse, é melhor. Agora, eu lembro-me, desculpem a comparação, não estou a fazer nenhuma comparação. Quando Francisco Sá Carneiro defendeu a AD em 1979, antes das eleições de 2 de dezembro, foi uma tempestade enorme no centro-direita. E principalmente entre os seus apoiantes, que não queriam de todo listas conjuntas com o CDS e com o PPM. Mas ele tinha o tal lema: social-democracia, sim senhor, mas primeiro a democracia. E antes da democracia, ainda acima da democracia, Portugal. E às vezes temos de fazer estas contas, a não ser, digamos assim, é-nos indiferente mais 4 anos de frente de esquerda. Sabem para quem é que é indiferente? Para quem está bem na vida. Para quem não precisa que o SNS mude, porque se não o atenderem no SNS, vai ao hospital privado e tem consulta na semana seguinte. O problema é que a grande maioria dos portugueses não o pode fazer. E é por isso que nós defendemos ou a generalização da ADSE ou, de facto, os seguros de saúde privados, à luz do que se faz na generalidade dos países europeus. Não um sistema de saúde todo privado, nem pouco mais ou menos. O SNS, o terceiro setor, o setor das misericórdias, o setor social e o setor privado. O que não pode acontecer. Porquê é que os seguros de saúde não vão poder ir ao SNS? O SNS tem que ter o seu custo. Quem o gera tem que saber que não vem o seu dinheiro todo de transferências do Orçamento do Estado. Depois há os investimentos em equipamentos, em maquinaria, nos novos hospitais que são precisos, o de Faro, o de Évora, o do Funchal, que agora o Governo anunciou, tinha dito que pagava 50%, agora diz que já só paga 30%, o Governo Central. É muito investimento. Depois as pessoas não podem fazer seguros de saúde, as que não pagam IRS, as que pagam, quem fizer seguro de saúde tem que depois ter a dedução fiscal correspondente, tão realista quanto possível. Depois há a questão da cobertura dos seguros de saúde, sem dúvida nenhuma, mas os outros Estados europeus que os fazem cobrem a diferença e pagam o seguro de saúde a quem não o tem. Não há quem não tenha seguro de saúde. Todas as pessoas têm de o ter. E em Portugal, para além de termos esta originalidade à frente esquerda, temos estas modas que decorrem dessa quase ditadura ideológica. Não só preciso de seguro de saúde, o SNS é grátis, vai ao SNS. O problema é que as pessoas vão e morrem ou pioram porque cada vez menos há resposta. E é perante estas escolhas todas, como na Segurança Social, há direito pessoas que se reformam esperarem 1 ano por uma certidão para passarem a receber a reforma. Pessoas que estão no estrangeiro, no Luxemburgo, imigrantes nossos, trabalharam décadas lá e esperam 1 ano, 2 anos para os serviços caros pagarem a certidão para receberem a reforma paga pelo Estado estrangeiro. Que país é este? Que país é este em que as pessoas são condenadas na praça pública, peças num qualquer espaço de comunicação, ficam julgadas e depois esperam 10 anos para se poderem defender e para poderem ter a decisão final de um tribunal? Que Estado, que país, e pagamos muitos impostos para isto? É por isso que eu digo que pode continuar tudo na mesma. Mas sabem qual é o problema? Eu já tenho 62. Os anos vão passando para todos. E a vida... Está a dizer que sim. Vão passando para todos. Mas cá está, cheio de força. Os anos vão passando para todos. E o problema
Eu lembro-me de ter 30 anos e 40 anos e andar a lutar por algumas destas coisas. E o país vai continuando igual. E temos uns senhores que aparecem a dizer: não, isto melhorou, estamos a 2,1 de crescimento. A União Europeia em média está a 2, 1,9, não, mas estamos a convergir, por amor de Deus. Olha, foi o professor Cavaco Silva, julgo que ainda há 2 dias, eu julgo que foi uma declaração de agora, disse que um dia deste somos a lanterna vermelha da zona euro. E que em 2004, poucos meses antes de eu assumir as funções de Primeiro-Ministro, dizia, numa conferência em Espanha, eu lembro-me de ler as suas declarações e dizer, pois, irritar-me até um bocadinho quando lia, porque o PSD era o Dr. Durão Barroso Primeiro-Ministro, não estava a ser fácil, tínhamos vindo da fuga ao pântano, saído do procedimento por déficit excessivo, mais um, depois de terem estado no governo quem? Já sabem quem. E o professor Cavaco Silva dizia, temos que crescer durante muitos anos a mais do que 3%. E ele tinha toda a razão. Então, houve coisa que ele sempre teve muito jeito, foi para ler a economia, fazer análise económica e ver a evolução que aí vinha. Eu acho que isto está na cara de toda a gente. E as pessoas têm que saber quem hão de escolher para ajudar o país a mudar. Cada partido tem de dizer se chegarem ao governo, o que é que fazem? Nós, uma grande aposta no crescimento económico. Segundo, chegar a Bruxelas e dizer lá, olha, vamos renegociar os fundos. O 2030 tem 8 eixos, são todos magníficos, mas Portugal há 30 anos que tem estes eixos no geral e não converge. Não converge. Portanto, tem que haver um programa global de Bruxelas de apoio, em primeiro lugar, ao crescimento económico. Segundo, ao redimensionamento do Estado. Redimensionamento do Estado. Terceiro, a uma rede de infraestruturas, principalmente na área da saúde, que assegure os cuidados mínimos de um país europeu de médio nível. É que é preciso quem governa chegar a Bruxelas e, em vez de se deliciar por estar numa fotografia ao lado da senhora Merkel, dizer-lhe isto não pode continuar. Os senhores sentem-se bem a apoiar com fundos europeus, até fundos para a coesão, um país que está há 30 anos na União Europeia e continuamos a 76, 77% da média europeia. Os senhores têm a obrigação de rever também, não é só olhar para os orçamentos e dizer está muito alto, corta. Não é cortar, temos que nos empenhar todos no crescimento destas economias que têm problemas de o fazer. Os países que estão lá, mais ao pé da Alemanha, das economias mais poderosas da União Europeia, têm mais facilidade. A Irlanda, pela sua proximidade com os Estados Unidos e por outras razões muito próprias, tem tido níveis de crescimento muito elevados. Mas eu já não falo da Irlanda. Falo dos países que crescem acima de 3% ou de 4%. Só isso. Pode-se dizer assim, mas isso é um tema árido de campanha. Está bem, mas a Aliança não nasceu para vir prometer prisões perpétuas ou castração seja de quem for, ou falar contra a imigração. Nós nascemos para falar dos temas sérios, com propostas sérias. Propostas de trabalho, de caminho, de empenhamento nacional. Em 2004, no pouco tempo em que estive como Primeiro-Ministro, disse uma vez, numa visita oficial a um país do nosso irmão, o Brasil, quando os jornalistas me vieram perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, saíram os números de inflação, o que é que tem a dizer sobre as negociações salariais? Eu já na altura disse, só pode haver aumentos salariais indexados ao aumento e melhoria da produtividade. Acho que é uma questão de bom senso num país que tem estes indicadores. E, portanto, isto exige paz social, pacto, saber falar com os vários parceiros sociais, ter a noção que não é só do lado dos empresários que isso se consegue, mas também do lado dos trabalhadores. Mais uma, toda a margem orçamental disponível deve ser aproveitada para a redução dos impostos sobre as famílias, sobre as empresas, o IMT, principalmente para quem constitui a família. O que existe hoje em dia de estímulo fiscal é ridículo. Casas até 100 mil euros, mais ou menos. Há muito a mudar. A questão da natalidade também é chave para todos nós, a questão da coesão territorial, tudo é chave. O que não podemos é fazer escolhas em eleições por rotina. E eu não estou a dizer isto por estar agora num partido novo. Digo isto há anos e anos. Escolhamos pelas políticas, pelas policies, pelas opções de cada um. Isto não começa bem, porque hoje o cabeça de lista do PS fez uma declaração a dizer que só quer debates com partidos que já têm representação parlamentar.
eu devo dizer uma coisa. Ele devia-se lembrar pode-se gostar ou não, tinha qualidades, defeitos, mas do exemplo de luta pela liberdade do principal fundador do Partido Socialista. Agora vêm escolher com quem debatem, quando os partidos estão legalmente constituídos. Eu sei que eles hoje em dia gostam das coisas em família, mas agora só querem debater com alguns partidos e com outros não. Não pode ser, o critério só pode ser um, o do interesse público, como o Paulo Santos escrevia, julgo que hoje de manhã. E os órgãos de comunicação decidem com quem querem fazer os debates e quem querem convidar. E a mim não me passa pela cabeça que os órgãos de comunicação social cumpram regras que não sejam as da democracia. Espero que todos tenham um sonho, enquanto líder de um partido novo, que ele contribua para baixar a abstenção, nomeadamente já nas europeias. Isto é essencial. Vou andar agora pelo país todo, juntamente com as outras pessoas que o podem fazer da Aliança, para lutar por isso, para ir dizer aquilo que defendemos e para pedir às pessoas para participarem. Olhem por Portugal, olhem para Portugal. Escolham quem quiserem, mas escolham em função das propostas que acham que são melhores para nós. Porque passam a vida com estes clichês, estes preconceitos, e depois o que é que acontece? Os nossos concidadãos vivem pior do que os outros. Eu já disse várias vezes, também não me conformo, nós não possamos explorar recursos que temos no nosso subsolo. O Primeiro-Ministro disse na mensagem de Natal, não estou com a presunção de que me ouviu a falar nisto, pronto, viu luz também, de que temos de explorar, por exemplo, não vou falar de outros, mas offshore, por exemplo, fazer a prospecção do que temos na plataforma continental, por exemplo, ali a sul dos Açores, os sulfuretos polimetalizados, níquel até ouro, que vale muito dinheiro para Portugal. Portugal não quer saber se tem gás ou não aqui nas suas plataformas. Vai uns cidadãos ao tribunal, pela providência cautelar, não há. Façam uma experiência, vão um link países produtores de petróleo, ou seja o que for, e vejam quantos produzem. Os países verdes estão lá à cabeça. Sabem que é o maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos? O Canadá. País verde. Os países escandinavos, vários verdes. A Noruega deu agora mais 15 ou 20 licenças para prospecção nas suas águas territoriais e os turistas não fugiram dos fiordes. Mas estes grupos que pretendem impor as suas concepções de vida, de costumes, de princípios, de moral a toda a sociedade, estes grupos de extrema-esquerda, fazem uma agitação e o país diz logo, pronto, então está bem, então não. Não, nós temos de olhar pelo que é nosso. Ver o que é que temos sem prejudicar o meio ambiente. Somos um partido, só não nos chamamos verde para evitar confusões futebolísticas, porque somos ambientalistas. Proteger o ambiente, sem dúvida nenhuma, não o pôr em causa. Mas como dizia o prior de Benfica, o padre Álvaro Proença, quando eu era pequenino, os meus pais moravam lá ao pé, ali na paróquia de Nossa Senhora do Amparo, ser bom não é ser parvo. E nós temos sido muitas vezes pacientes em demasia para aturar a demagogia, para aturar o populismo e para aturar posições que só prejudicam a vida nossa e dos nossos. E é por isso que aqui estou, porque senão, acreditem, para além do gosto de estar com todos vós, seria muito mais cómodo estar noutras funções e noutros trabalhos. Mas que diabo, já com 62, mais de 30 estão garantidos, pelo menos, não é? Olhando para si, se Deus quiser. Mas pronto, nunca se sabe. E o nosso país, o Portugal a que tanto queremos, sinceramente, acho que merece melhor. Não vamos continuar a ficar para trás. Não podemos dizer assim, mas é o senhor que vai resolver isso. Não, somos todos. E quando dizem assim, então, mas saiu do PSD, agora quer-se coligar com o PSD. Eu ouço cada argumento. Então, mas uma pessoa está proibida de fazer um novo partido? E se fizer um novo partido, vai-se coligar com quem? Com o PCP? Com o Bloco? Eu continuo a ter, como alguém dizia, às vezes muda-se de partido para defender as mesmas convicções. Não se muda de convicções para ficar no mesmo partido. Eu continuo a lutar pelo mesmo. Achei que era melhor agora fazer assim. Acho que há mais viabilidade para levar à prática aquilo em que acredito. Ainda ontem estava a ler da Holanda. Não é que eu me queira comparar ao senhor em causa, o de Wilders, ou Geert de Wilders, o líder do Partido da Liberdade, saiu do partido do atual Primeiro-Ministro, teve 4 ou 5% até 2012, coligou-se com ele. Não foi para o governo, mas depois, por causa da questão do Islão e da Turquia, tipo mais das extremas. Isso que não haja dúvidas nenhumas. Com extremas não temos nada a ver. Somos da liberdade, pela liberdade.
E aí não vai haver nenhuma espécie de confusão. Agora, liberdade e desenvolvimento, e crescimento, e progresso, e justiça também. Quando fazemos a política, como gosto sempre de dizer, pelo lado que vale a pena fazer, que é o das causas, há sempre alma até Almeida. O Dr. Manuel Ramalho já se levantou, eu sou muito disciplinado, na Aliança também é assim, há horas para começar as reuniões, horas para acabar. Viva Portugal! Muito obrigado. Sr. Pedro Santana Lopes, eu não posso bater palmas, porque aqui nem sempre é fácil, mas aqui procuro manter-me na geografia da independência e da imparcialidade que, de nosso ponto de vista, o Presidente do Clube deve manter. Mas percebi que toda a assistência eu esteve a ouvir com o maior entusiasmo. Foi gratificante ter visto, por exemplo, e referiu-se ao comendador Marcelo de Botton mais do que uma vez, que vai à nossa frente, à frente do Soutor, 30 anos, à minha frente 29 anos, e que estava a prestar maior atenção às suas palavras. O seu antecessor na presidência do Sporting fez o mesmo, com aquele sorriso verde que o caracteriza. Bom, e o tempo de facto passou. Vou pedir a quem já colocar uma questão, e apenas uma por cada interveniente, ao Dr. Pedro Santana Lopes, que o faça da forma mais sucinta possível, levantando-se de preferência e identificando-se. E a primeira mão no ar, onde é que está? Para que a Ana, que anda ali com o microfone, Dr. António Magalhães, diretor do Jornal Record, que está na mesa Portugal. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu não queria ser o primeiro, porque, inevitavelmente, a minha pergunta não tem propriamente a ver com o tema da aliança, do partido, mas como falou de ciclistas e também falou de verdes, isso dá-me alguma liberdade para abordar e fazer a questão. E é um pouco perguntar-lhe se as sensações que tem sobre o país, de alguma desilusão, de tristeza e de esperança, são as mesmas que têm em relação ao Sporting. Bem, o desporto faz parte da sociedade, e uma parte muito bonita, e deve ser uma... Dá-me licença? Não tenho licença. Obrigado. E deve ser essa parte muito bonita da vida da sociedade. E, de facto, sabemos que, em muitos casos, não tem sido, infelizmente. Agora, perguntou-me em relação ao clube de que sou sócio. Pois, espero que viva tanto em paz quanto possível e consiga, no geral, alcançar metas parecidas com as do país, que tenha sucesso nos objetivos que procura, que consiga paz interna, paz social, que tenha elevação e categoria e que não se repitam tempos de exposição pública de assuntos que interessam só a quem está por dentro e não a quem está fora. E consiga crescer, consiga mais recursos para ter melhor nível, neste caso, de resultados, não é? Nível de vida. É isso que desejo, não devendo pronunciar-me sobre aspectos em concretos. Mas perguntou-me se tenho desilusão e tristeza. Sobretudo esperança. Eu sou de pensamento positivo, tenho esperança. Já agora, se me permite, Dr. Manuel Ramalho, e falando no bem-estar e no desporto, eu há pouco falei... O senhor todo do Sporting pode ficar a falar a tarde toda. Obrigado, não. E eu só pedir ali ao professor Dr. Manuel Pinto Coelho, a propósito de uma referência que fiz de uma proposta do cabeça de lista do PS para as europeias, o Dr. Pinto Coelho tem um livro publicado que é um grande sucesso em Portugal e fora de Portugal, que é Como Chegar Novo a Velho. E eu pedia-lhe se ele podia pensar noutro livro, talvez, ou
como não ser velho e novo, está a ver? Porque acho que também faz falta a algumas pessoas que andam por aí. Pode ser um sucesso editorial também. E passávamos de imediato a palavra ao engenheiro Joaquim Justino, a quem eu também solicito que seja o mais direto possível na colocação da sua questão. Onde é que está? Muito obrigado pela oportunidade. Mais perto do microfone, Sr. Engenheiro. Vivemos atualmente uma relativa boa circunstância económica, há uns 2 anos esta parte, que se deve, enfim, penso que estou certo, sobretudo às circunstâncias internacionais, à economia internacional, na Europa, e no nosso país. É claro que vem daí, mas um dos setores a que estou ligado e que tem sido uma das bases desse momento económico é o setor do turismo, a performance do setor do turismo. Não digo se é o principal, não sei, pelos dados estatísticos, mas com um significado grande da região de Lisboa. Ora, também vivemos esse bom momento, essa boa performance do turismo, devido, infelizmente, às desgraças dos nossos vizinhos, da Norte de África, Turquia e outros. E vivemos hoje, sem dúvida, um momento de ouro, um momento de circunstâncias extraordinárias para consolidar uma das atividades que já é hoje, e penso que será no futuro, uma das principais atividades de desenvolvimento económico do país. O desenvolvimento das atividades económicas tem por base sempre as infraestruturas. Há duas que nos painéis que ouço e que tenho contacto, duas infraestruturas são reclamadas constantemente. Um novo centro de congressos para Lisboa e a ampliação do aeroporto, sobretudo esta ampliação do aeroporto. Já houve vários estudos. Localiza-se hoje, está já apontado e contratado um novo projeto no Montijo, na base do Montijo, com as limitações, em meu entender, idênticas às da Portela, desde logo pelo envolvimento do aeroporto de uma densidade urbana grande, que põe, inclusive, em risco a segurança do aeroporto, e opta-se hoje pelo Montijo, com uma situação absolutamente idêntica, com limitações em termos de futuro, tremendas, de crescimento. Também se fala frequentemente no interesse do hub de Lisboa, Pedia-lhe, Sr. Engenheiro, que tentasse mesmo concluir. Para a África e América do Sul. E a minha pergunta é esta. Por que carga d'água, desculpem a expressão, se abandonou a solução campo de tiro de Alcochete, que não é em Alcochete e que não está à beira do rio, que já foi estudada e onde eu passo frequentemente e onde não vejo uma única construção à volta? E a grande vantagem deste projeto, eu esclareço que não sou dono de nenhum metro quadrado, não conheço ninguém dono do metro quadrado à volta daquele espaço. Passo lá frequentemente e parece-me, em termos de desígnios nacionais, verdadeiramente o local para desenvolver um projeto que, desde logo, não tem qualquer limitação de futuro. Pode determinar-se uma área que só será edificada para fins do aeroporto e que durará para 500 anos de projeto. E estamos a meter-nos num quintal, que é o Montijo, completamente limitado. E porquê gastar dinheiro? Penso que o Sr. Pedro Santana Lopes já compreendeu o sentido da pergunta do Sr. Engenheiro Joaquim Justino, proprietário deste hotel, hotel com o qual temos uma parceria muito gratificante que começou em 2010. O Sr. aceita mais duas perguntas respondendo depois, então passávamos à Mensa Japão, salvo erro, Mensa Japão, onde está o Dr. Pedro Diniz, que ainda não fez 93 anos, mas vai a caminho. Obrigado. De uma ala assim mais jovem e também igualmente preocupada pelos desígnios da política nacional e dos destinos da pátria,
como o Dr. Pedro Santana Lopes aqui referiu. Eu tenho uma pergunta muito rápida para lhe fazer. Em que medida, num sistema político cada vez mais desgastado e envelhecido, herdeiro de um legado do 25 de Abril que parece não superar e não se desenvolver para além desse legado, em que medida é que o partido do Dr. Pedro Santana Lopes propõe ser um desvio e se calhar uma solução que diverja deste envelhecimento do sistema político nacional? Obrigado. Meu querido jovem Dr. Pedro Diniz, muito obrigado pela sua intervenção e passamos ao Dr. António Moura, que está na mesa ao lado. Pedia-lhe que fosse mesmo muito diretamente à questão. António Moura, a minha pergunta é em relação à frente esquerda. Nós já tivemos a esquerda, depois tivemos um governo apoiado por uma troika, que teve que consertar uma série de coisas neste país, mas que ficou com o odioso todo. Será que é importante que neste momento essa frente esquerda seja derrotada ou que fique cá para se ver o resultado das suas políticas? Sr. Pedro Santana Lopes, provavelmente e infelizmente não teremos tempo para mais questões, mas o futuro, muitos dias que terá à nossa frente, certamente voltará a ser nosso orador, com mais tempo, talvez, para todos nós. Pedia-lhe, igualmente, de forma sucinta, que respondesse estas três questões. Muito bem. Em relação ao aeroporto, muitos são também os dias que já leva este processo. Muitos anos. Ainda me lembro do início da consideração da hipótese de Rio Frio. Está colocada em cima da mesa a hipótese da Alverca também, nomeadamente por um estudioso da matéria, o engenheiro Furtado, julgo que é o nome, não é? O engenheiro José Furtado, exatamente. E cumpriu os procedimentos legais para a proposta ser apresentada e ter que ser considerada. É difícil, o que é imperioso, o que é urgente, de facto, é que tenhamos mais capacidade, é quase lá está. É daquelas coisas que acontecem em Portugal que é difícil de aceitar. Termos milhões, termos centenas de milhares, mais de 1 milhão, qualquer dia 2 milhões de pessoas para entrar que não podem entrar por incapacidade do aeroporto que temos de as poder receber. Isto liga-se com outra questão, a utilização das infraestruturas que temos em funcionamento. Eu sou defensor da abertura ao tráfego civil, por exemplo, da base de Montreal. Há outras bases militares que têm serviço civil também, imagina das Lajes, entre outras. Aterram lá aviões de todas as dimensões. Os papas, quando vêm a Portugal, aterram lá, normalmente. Temos o turismo religioso, temos o turismo de praia ou de surf, temos o turismo de toda a região centro e ainda são 2 milhões de turistas que procuram ali essa região. Não faz sentido, de facto, as infraestruturas que temos não estarem devidamente aproveitadas. Eu conheço as críticas do Montijo, o que nunca vi foi um governo assinar um contrato dizendo que o contrato decai se o estudo de impacto ambiental não viabilizar essa possibilidade. Mas à frente esquerda quase tudo é permitido. Havia de ser um governo de centro-direita a fazer uma coisa dessas. Caiu o Carme a Trindade, havia queixas na Comissão Europeia, queixas no Ministério Público, havia tudo. Assim, estamos à espera para ver se é possível ou não. O que interessa é ir fazendo a cerimónia e agora saiu o Ministro das Cerimónias, como sabe, para ser cabeça de lista às eleições europeias. Mas eu não gosto de manifestar preferências por uma hipótese, dizer assim, a aliança, a título dogmático, a aliança defende o aeroporto em tal sítio. Todas as soluções têm prós e contras. Eu, dentro de dias, espero visitar ali a zona onde poderia ficar o aeroporto em Alverca, só que nós não temos mais tempo a esperar, o problema é esse. E diz-me assim, por causa disso vamos para uma má escolha? Pois é isso que é muito complicado. Estava tudo pronto. Eu lembro de ter tido uma reunião há 3 anos em que um responsável da empresa concessionária dos aeroportos me disse: estamos à espera do Ministério das Obras Públicas e estamos à espera também do acordo com a Força Aérea. E o tempo passa e passa e passa e Portugal lá está é prejudicado. Porque nisto tudo há uma questão de velocidade, decisão e de execução. E se quem é gestor, como o senhor é, o senhor engenheiro e outros que aqui estão, sabem muito bem a importância do tempo da decisão, do tempo da execução.
Agora, quem está a gerir a coisa pública normalmente não faz essas contas e da importância que o tempo tem. Enfim, não posso levar mais tempo, mas sei das reservas, até em matéria ambiental, em relação à opção de segurança, também não gosto de falar, mas conheço, tenho lido tudo, estudado tudo, preferia outra opção. Mas vamos ver. As próximas semanas trarão desenvolvimentos sobre essa matéria. O desvio que a Aliança quer fazer no envelhecimento da política, trazer gente nova, propor a reforma do sistema político, está na nossa declaração de princípios, círculos uninominais, um deputado por cada círculo, um círculo nacional de compensação, ter comportamentos exemplares em matéria de respeito pela ética, pela moral, e quando há alguma coisa que porventura nos surpreenda nessa matéria, não hesitar nas atitudes a tomar, mas respeitando os direitos das pessoas, lamentando profundamente que as pessoas sejam acusadas sem terem muitas vezes o direito de se defender. E estamos nesta situação inaceitável. Em qualquer um de nós é acusado na praça pública, fica julgado, depois vai para casa e fica 10 anos à espera que uma decisão seja tomada. E as coisas não voltam para trás. E só há um bem maior do que a honra. É a saúde. Obviamente. Mas, como eu disse uma vez no Congresso do PSD, 93, 94, num ataque à doutora Leonor Beleza, ao doutor Cadilho, uma pessoa também, Deus me perdoe, mas ter saúde e perder a honra é muito triste também. Andar neste mundo sem honra, mesmo com saúde, e, portanto, só quem não dá valor ao bem da honra é que pode não se importar com esta situação em que a reposição do bom nome das pessoas, ou não, a decisão, é culpado ou não é culpado? É culpado, tem que ser sancionado. E, nomeadamente, se for por crimes de corrupção. Não há coisa mais vergonhosa do que uma pessoa se deixar corromper para tomar uma decisão, ou seja, para o que for. Se for inocente, por amor de Deus, não pode esperar tantos anos. Tem que ser o mais rápido possível, que é o bom nome. Essas causas têm, de facto, de ser prioritárias. Mas, portanto, a questão da justiça, como eu lhe disse, a questão do sistema eleitoral, a questão da responsabilidade dos titulares de cargos políticos, não acontecerem comportamentos como aqueles que vimos nesta legislatura no Parlamento. Não sei se a solução é do voto digital, se qual é. Agora, tem que haver a declaração do que são as responsabilidades de cada um e a punição pelas falhas. E depois esse princípio, eu estou convencido dos maiores desvios ou das maiores razões para as pessoas não acreditarem nos políticos. Eu não gosto do termo os políticos. Agora está a chegar o tempo em que quem entra na vida política... Política é uma coisa que não devia existir. Uma pessoa pode entrar na vida política, ter intervenção política. Ser político de profissão, uma coisa que não devia existir nunca. E, portanto, mas essa renovação, o virem pessoas que não estão desgastadas, é uma das funções principais da Aliança. Não queremos excluir ninguém. Nós temos pessoas que entraram na Aliança que já tiveram intervenção política. Mas como sou eu o primeiro responsável, sou eu o primeiro a tomar decisões. Não as tomo sozinho, mas proponho. Portanto, lista ao Parlamento Europeu. O cabeça da lista é independente, não é afiliado. Os outros são militantes, mas nunca estiveram na vida política. E vai continuar a ser assim. E depois, atitudes exemplares, a partir de um percalço que tivemos, enfim, com todo o respeito pela pessoa em causa, agora todos temos que entregar certificado de registro criminal e declaração de não temos nada pendente, processos judiciais, seja o que for, apesar de, devo dizer, muito me gostar esse tipo de atitudes. Não gosto, nunca tive vocação para a polícia, não sou juiz, mas como líder político tenho a obrigação também de dar respeito, de respeitar o valor de que as pessoas têm que ter confiança em quem está na vida política, porque senão triunfam os piores e os que têm menos capacidade e menos valor. A terceira pergunta, a frente esquerda. Já procurei dizer na minha intervenção, acho essencial para Portugal seja afastado. Não é por nada, não tem que ver com relações pessoais. Tenho boas relações pessoais com as pessoas da frente esquerda. Enquanto provedor da Santa Casa, fui nomeado pelo Dr. Passos Coelho, pelo Dr. António Costa. Isso é uma coisa. Agora, nunca defendi foi soluções de Bloco Central, não quero ser subserviente, não quero fazer o papel daquela namorada que está à espera que alguém acabe o namoro que tem para um dia vir namorar comigo, ou seja, o PS
deixar o Bloco de Esquerda e o PCP para um dia fazer um entendimento com a Aliança. Nada disso. As coisas claras. Não são questões pessoais, são diferenças políticas. O Dr. Sá Carneiro uma vez respondeu, já falei 2 ou 3 vezes nele, quando disseram, mas o que o senhor está a dizer, está a atacar o Partido Socialista, está a dizer o mesmo que o PCP. E ele disse, não me importa, eu defendo aquilo em que acredito. Se o PCP, por acaso, nesta matéria está de acordo comigo, foi a propósito de uma questão económica. Agora, deixe-me dizer-lhe isto, a política hoje em dia é tão anómala que temos o PCP, o deputado Telmo Correia, do CDS, eu não sou, como é que lhe dizer, faccioso, gosto muito de ouvir boas intervenções, seja que partido for. Fez uma intervenção notável na Assembleia, a desmontar o que é o farisaísmo do PCP e do Bloco, que estão de manhã nas fábricas a dizer aos trabalhadores que este governo não presta para nada e à tarde na Assembleia votam a favor de tudo o que é importante para aguentarem este governo e para o manterem em funções. E, portanto, é essa hipocrisia, essa falta de sinceridade, de congruência na política que eu acho que é muito importante que ajudemos a que as coisas se clarifiquem nesse domínio. A frente esquerda tem que ser afastada porque, a minha opinião, é má para o país. Nós podíamos ter crescido muito mais nestes anos. Se houvesse um clima propício ao investimento. Não há. Se o orçamento tivesse medidas de apoio às empresas, para as capitalizar, se tivesse maiores estímulos fiscais ao reinvestimento das mais-valias no capital das empresas. Não tem. E, portanto, estas coisas não são indiferentes. E em Portugal, às vezes, há um bocadinho esta mania. Quando o PS está no governo, as coisas até são mais fáceis. Acho que não preciso estar a falar da história, não é? Do que aconteceu. Engenheiro Guterres saiu, vem o pântano. Engenheiro Sócrates, intervenção externa. Agora vamos ver como é que são as contas quando estes senhores saírem. Porque eu espero mesmo que saiam. E gostava de terminar, se me permite, Dr. Manuel Ramalho, com essa mensagem. O pior que pode haver é dar por adquirido uma vitória, seja de quem for. Eu não dou. E se todos não dermos e formos à luta, já em 2015 davam por adquirida essa vitória, ela não aconteceu. Mas desta vez temos que ir à luta é pelos 116. Como eu tenho dito, não me importa que o PS seja o primeiro. Pois tem que haver uma maioria que lhe diga assim, olha, o senhor ficou em primeiro, mas desta vez não governa. Tome lá a devolução daquilo que fez em 2015. Muito obrigado a todos. Obrigado. É assim, filosoficamente falando, o tempo é um amigo e um inimigo simultaneamente, e ele hoje não decorreu, ele hoje voou. Sr. Pedro Santana Lopes, uma vez mais, 26 anos depois de ter tido pela primeira vez a honra de me ter sentado ao seu lado, era o Sr. Secretário de Estado da Cultura, na noite em que nasceram os seus filhos gêmeos, portanto é sempre fácil saber há quantos anos foi, e num jantar promovido por uma empresa minha de então, em honra da Fernanda Montenegro, a grande atriz de todo o mundo, foi para mim um privilégio ter estado aqui ouvindo as suas primeiras, ou algumas das suas primeiras palavras enquanto presidente desta nova força política do espectro político do nosso país, a Aliança. Temos mais comunicação social presente, para além dos nossos media partners, segundo informações que recebi, a SIC, o Jornal Público, o Jornal Correio da Manhã, a Lusa. O Sr. Pedro Santana Lopes está disponível para prestar declarações a seguir ao término deste nosso encontro, que está a ser concluído neste momento. Ali naquela sala, ali mesmo, há um roll-up do clube e é exatamente aí que os senhores jornalistas poderão fazer o favor de colocar ao Sr. Pedro Santana Lopes as perguntas que desejarem. Imediatamente a seguir acompanhá-lo lá acima à saída, e agora o prometido é devido, e com imenso prazer, o cartão de associado do nosso clube, associado honorário a partir de hoje e para sempre, mesmo que ultrapasse, e oxalá ultrapasse,
os 93 do nosso querido associado Marcelo de Betton, e com a mesma vitalidade. Muito obrigado.